Não, Tiago, se colocando na posição, né, das autoridades, você vê que é uma situação desesperadora, muito desesperadora. É muito difícil para uma autoridade agora virar e falar assim, não vou fazer lockdown, não vou fazer medidas de restrição, não vou fazer nada porque essas medidas não têm comprovação de efetividade. A única coisa que poderia frear isso é o ímpeto das autoridades reconhecerem que as pessoas têm os seus direitos, né? Eu venho falando muito sobre isso, sobre direitos que você tem, que nenhum governo pode tirar de você. O Brasil tem algumas medidas constitucionais em casos de estado de sítio ou estado de defesa, mas são medidas constitucionais que são prerrogativas do governo federal, e o governo federal entende que não deve fazer, e, na minha opinião, entende corretamente. Agora, o mais impressionante dessa declaração é que os prefeitos estão querendo fechar tudo, inclusive supermercados. Aqui nos Estados Unidos não chegamos em nenhum momento a nada parecido. Ninguém fechou, nem os mais tirânicos governadores democratas fecharam supermercados, pelo menos que eu me lembre. A pessoa, se tiver necessidade de comprar comida, faz o quê? Planta, tem que ter agora o paulista tem que ter uma hortinha na sua casa, alguma coisa do tipo. Então, muito dura a situação. E mais alarmante ainda é a declaração do prefeito Bruno Covas, que não é que ele não vai decretar uma coisa dessas porque ele acha que é um absurdo, porque ele acha que é um exagero, porque ele acha que isso viola a liberdade das pessoas, porque ele acha que isso tem consequências nocivas. Não, é só porque ele não tem força policial o suficiente. Então, o que separa o Bruno Covas de um ditador é simplesmente o efetivo policial. Se ele tivesse mais polícia, ele botava todo mundo em casa com um fuzil na porta. Isso é muito duro de ouvir. O que se está fazendo nessas cidades, nos municípios e nos estados brasileiros, com medidas de restrição, não equivale a um estado de sítio ou estado de defesa. Por exemplo, estados de sítio ou de defesa permite a violabilidade de correspondências, entre outros direitos que são deixados de lado em situações como essa. Essas medidas de restrição foram autorizadas em lei promulgada no ano passado pelo próprio governo federal. O que o Brasil está vivendo agora é uma situação sem precedentes. Só nos primeiros 15 dias de março, em São Paulo, morreram mais pessoas de Covid do que em todo o ano passado de homicídio doloso. Em janeiro e fevereiro, em todo o Brasil, as mortes, em geral, não só de Covid, mas a Covid foi o maior responsável, as mortes no Brasil, em janeiro e fevereiro, foram 20% superiores às mortes no Brasil em janeiro e fevereiro de 2020. Esse é um aumento sem precedentes. Basta lembrar que de 2019 para 2020, a comparação entre esses dois primeiros meses do ano, o aumento foi de 1,4%. Ou seja, de 2019 para 2020, o aumento foi de 1,4% no número de óbitos em geral, quando não havia pandemia, e de 2020 para este ano, um aumento de quase 20%. Isso é a Covid-19, que não é uma gripezinha. Esse negócio de que não há precedentes, isso, desculpa, é uma bobagem. O mundo já passou por diversas epidemias mais sérias do que essa, inclusive no início do século XX, a gripe espanhola, e nunca não se tem registro de você botar as pessoas com ponta do fuzil em casa por causa de pandemia, as pessoas saudáveis com ponta de fuzil em casa por causa de pandemia. Não existe registro disso. Então é o seguinte, ou você tem direitos que são invioláveis, inalienáveis, ou você não tem. Se basta um governador, um prefeito decidirem que agora é a hora de botar as pessoas dentro de casa, qual vai ser a próxima vez que você vai para dentro de casa? No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um problema de violência sério. O prefeito e o governador podem começar a decretar toque de recolher a todo momento, porque tem muita violência. Qual é a linha? Qual é o momento? Quem decide qual é esse ponto de corte? Se quem decide é uma autoridade, então você não tem esses direitos, querido. Simplesmente você não tem. Quem dá esses direitos a você é o governador que você elegeu. Desculpa, Diogo, não dá. Figueiredo, não vi ninguém em São Paulo sendo obrigado a ficar dentro de casa na ponta de fuzil. Acho que você está exagerando um pouco. Você ouviu o governador falando agora, não? Você ouviu o governador? Ponta de fuzil? O governador não, perdão, o prefeito. Você ouviu o prefeito falando que que é inviável porque ele não tem efetivo policial suficiente? Para fazer fiscalização, Figueiredo. Para fazer fiscalização. Mas efetivo policial serve para quê?
Você viu o vídeo do trabalhador que estava comendo um lanchinho, eu não me lembro em que estado, mas estava comendo um lanchinho na beira de um riacho e veio um policial peitando ele, você viu também? Você está vendo o vídeo de diversos ambulantes, pessoas que estão querendo trabalhar com forças policiais botando ela para casa? Você está vendo ou tá sem internet? Figueiredo, você já se vacinou, Figueiredo, aí nos Estados Unidos? E começou a sinalização de virtude? Não, eu não me vacinei e não pretendo me vacinar antes do restante da população se vacinar, eu não preciso... Outras pessoas da mesma idade que a gente, ou da sua idade, ou até mais jovens nos Estados Unidos, já estão sendo vacinados. Essa não é a situação no Brasil. Não teve ninguém aqui colocado em casa por força policial. O que o Brasil vive hoje na saúde pública é muito grave, Figueiredo. É algo que não tem. Diga. A vacina vai demorar para chegar aqui para a maioria das pessoas no Brasil. E aí você pode trancar fazer alguma coisa para evitar policial. Que as pessoas morram na fila dos hospitais, Figueiredo. E começou a chantagem emocional. Eu quero que o ouvinte não é chantagem, é fato. Quando não tem argumento, mandam a titia e a vovó para o hospital e fazem o argumento da chantagem emocional. Não existe essa dicotomia de ou as forças policiais vivendo em casa no Brasil, ou a vovó vai morrer no hospital. As pessoas estão morrendo, não tem sequer... Não tem sequer remédio para fazer. Isso ninguém está questionando que as pessoas estão morrendo. O que eu estou dizendo é que você não combate as pessoas morrendo, mandando as pessoas com forças policiais para casa. Eu estou defendendo os seus direitos. Esses direitos eles não estão sendo anulados definitivamente, como você está querendo dizer. São medidas emergenciais que precisam ser adotadas enquanto as taxas de contaminação não voltam a níveis mais baixos. Quem decide? Quem decide? Se quem decide é um governador e um prefeito, você não tem direito, Diogo. Existe uma lei federal que autoriza os governadores... A lei não diz que você pode mandar as pessoas com força policial para casa, e mesmo que dissesse, é uma lei que decida que você não tem direito, é inconstitucional. Esses direitos são dados a você por Deus, Diogo. São direitos invioláveis. Nenhum político, nenhuma autoridade tem direito de violar os seus direitos. A respeito disso, quem decide a inconstitucionalidade das coisas no Brasil é o STF. O STF já decidiu tá que bom. essas medidas... Então tá tranquilo, se o STF decidiu, tá tranquilo. Tá bom.